Muito bem, vamos lá para mais uma aula, continuando o conteúdo das aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, entra no canal e vê as aulas anteriores lá. Ou dá uma olhada no link aqui da descrição, talvez eu tenha colocado. Sobre o que vai ser tratado nessa aula? Vai ser tratado sobre o assunto que eu falei, que eu pensei em iniciar na aula anterior, só que ia ficar muito longo. Então, vai ser sobre vazão ou taxa de escoamento. Aí, depois de falar sobre vazão ou taxa de escoamento, eu vou citar sobre temperatura também e fluxo do material. Então, o que seria vazão ou taxa de escoamento? Então, vazão pode ser dividida em vários tipos. Pode ser uma vazão volumétrica, vazão mássica, vazão de quantidade de matéria ou molar. Mas o que todas elas têm em comum é que é pelo tempo. Veja, a variação de algo pelo tempo. A quantidade de material em volume que passa, quantidade de algo em volume por um tempo, ou seja, metros por segundo, metros cúbicos por segundo, ou uma massa, quilogramas por segundo, ou uma quantidade de matéria, que seria em quilomols por segundo. Tudo bem? Quando a vazão é em quantidade de matéria, também pode ser chamada de vazão molar, que é mais utilizado. Então, a vazão é a quantidade de algo que passa por um local em um determinado tempo. Isso aqui vai ser muito usado quando a gente for fazer balanços de materiais, no caso. Porque normalmente vem os termos em vazão de algo que passa por ela. E todas essas vazões, veja, aqui nós temos metros cúbicos por segundo, quilogramas por segundo, quilomols por segundo. Todas elas estão relacionadas através de ou massa específica, massa molar ou volume molar. Você consegue encontrar relações entre todas elas. Ou seja, se eu der para você uma vazão volumétrica, você consegue facilmente, se você tiver, nesse caso, a tua volume molar, você consegue transformar a tua vazão, que é volumétrica, em uma vazão molar. Agora que você já sabe o que é uma vazão, vamos ver o que é fluxo. Em alguns locais, tem alguns livros até que eles consideram fluxo, às vezes com vazão, aí gera uma certa confusão. Mas nesse livro, vazão é vazão e fluxo é fluxo. Tudo bem? Nenhuma hora um vai ser sinônimo do outro. Até porque a definição de fluxo utiliza vazão. Porque veja, a definição de fluxo, coloquei aqui para baixo, é a vazão ou a taxa por uma área. Tudo bem? Então, o fluxo, do mesmo modo que a vazão, pode ser volumétrico, pode ser mássico ou pode ser molar. E daí, veja, a vazão aqui. Como o fluxo, no caso, depende da vazão, e a vazão você tem ela nessas 3 unidades aqui, normalmente, a relação entre vazão e fluxo, no caso, você só vai dividir pela tua área transversal. É como se fosse aqui, ó. Você tem a tua vazão, quanto que está passando aqui, aí você tem a tua área desse, digamos que isso aqui fosse um cano, no caso, aí teu material está passando por esse cano, o material está vindo e passando. Aí você tem a área, digamos que você tivesse essa área circular aqui, aí você divide por essa área e você vai ter o fluxo de material que está passando por esse cano. Tudo bem? Então, aí fica assim, porque veja, você tem a tua vazão, aqui nesse caso em metros cúbicos por segundo, dividido pela área, por metros quadrados. Que daí, quando é uma vazão máxima, quando é um fluxo máximo, fica metros por segundo, como se fosse quase uma velocidade, né? Aqui quilogramas por segundo por metros quadrados, quilomols por segundo por metros quadrados. E daí cada um deles, suas respectivas unidades aqui. Tem alguns locais que é muito raro, mas às vezes acontece você achar essa parte aqui, ó, que no caso é o fluxo molar, escrito como velocidade molar. Também pode acontecer. Então, se você achar algum lugar velocidade molar, é isso aqui. Agora vamos para a temperatura. Bom, o que é temperatura? A temperatura é uma medida estatística quantitativa do grau de aquecimento de um ambiente, de uma substância, de qualquer coisa, de algo, no caso. É uma medida estatística, porque, veja, a temperatura, na teoria, existe a lei zero da termodinâmica que diz que todas as coisas elas tendem a ficar em equilíbrio, certo? Para que não ocorra um fluxo de calor de um lado para o outro. Só que isso é na teoria, porque se você colocar a mão, que nem no caso aqui tem um relógio aqui perto de mim,
Se eu colocar a mão no centro, colocar um termômetro no centro dele, ele vai dar uma temperatura. Se eu colocar mais na lateral, talvez a temperatura esteja um pouquinho diferente, porque ele está tendo mais contato com o meio, talvez está tendo uma troca de calor ali. E a temperatura do meio, do ar no caso, talvez seja um pouquinho diferente. Então, o que você faz? É uma medida estatística, ele é meio que mais ou menos a temperatura desse corpo é isso, entendeu? Ela não é exata, em todos os pontos do corpo vai ter a mesma temperatura. Ela se aproxima daquela, mas ela não é exatamente a mesma temperatura. Então, por isso que é uma medida estatística quantitativa do grau de aquecimento. E a temperatura, quando você vai medir a temperatura, você precisa de escalas, né? Escalas termométricas. E existem as escalas. E as escalas são relativas, porque elas são baseadas em pontos arbitrários. Isso dá um problema sério, porque você pode montar a escala que você quiser. Se você quiser fazer uma escala com o nome, digamos, seu nome seja José, Maria, sei lá, você pode colocar a tua escala, a escala José de temperatura, escala Maria, tudo bem? Assim como já tiveram alguns que fizeram temperaturas e botaram o nome deles, como se fosse Celsius ou Fahrenheit, entendeu? Cada um deles fez uma escala e acabou adquirindo seu nome. Essa escala podia ser qualquer outra coisa. No caso de Celsius, o que ele fez? Ele definiu que quando a água estivesse congelando, ia ser 0. E quando ela estivesse em ebulição, seria 100. Mas alguém poderia ter usado álcool como isso, ou poderia ter usado, sei lá, ferro, entendeu? É totalmente arbitrário. Então o que a gente tem que saber é como transformar de uma escala para outra. Isso é muito importante, como você fazer uma conversão de temperaturas. Bom, para conversão de temperatura, normalmente os professores fazem a gente decorar essa parte aqui, essa formulazinha aqui. Eu espero que a maior parte de vocês já saiba fazer escala de temperatura, mas se caso não saibam, eu já explico como que faz essa escala aqui, tudo bem? Só vou citar outras escalas de temperaturas que tem antes. Bom, existem as escalas absolutas e as escalas relativas. Bom, qual que é a diferença entre elas? Normalmente as escalas absolutas dependem de um zero absoluto, um zero estatístico, onde que você faz por aproximação de uma reta, por extrapolação. E as escalas relativas, como eu falei, normalmente elas são baseadas na fusão de uma substância, como a água. E escalas absolutas existe a Rankine e a Kelvin. Essa Rankine aqui é muito difícil, pelo menos eu só fiquei sabendo dela quando comecei a fazer essa disciplina, nem sabia que ela existia. Kelvin, todo mundo sabe, porque é do sistema internacional. E Celsius, que é muito comum no Brasil, né? Aí Fahrenheit é mais comum nos Estados Unidos. Mas essas duas aqui são relativas e essas duas aqui são escalas absolutas. Zero absoluto. Zero absoluto em Kelvin, quanto que vale? Zero. Por quê? Porque ele é uma escala absoluta. Em Rankine, o zero absoluto vale zero. Agora veja, em Celsius, o zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius. E em Fahrenheit é menos 459,67 Fahrenheit. E uma coisa muito legal de se observar é que, como se fosse isso aqui, ó. Kelvin está interligado com Celsius. Por quê? Porque as duas são centígradas. Elas trabalham com 100 unidades. Agora, Rankine está ligada com Fahrenheit. Porque elas trabalham com a mesma... como se fosse dilatação da escala, assim. Elas trabalham com 1,8, 180 unidades na escala. Aí você tem essas referências aqui, ó, que a variação de graus em Celsius é a mesma variação de graus em Kelvin, que a variação de graus em Rankine é a mesma variação em graus Fahrenheit. Veja que Rankine e Kelvin, que são absolutos, não tem o grauzinho aqui, ó, eles não têm isso aqui. E a variação em graus Celsius é 1,8 vezes a variação em Fahrenheit. Quando você varia 1 grau em Celsius, você varia 1,8 graus em Fahrenheit. Quando você varia 1 grau em Kelvin, você varia 1,8 em Rankine. 1 grau não, quando você varia em uma unidade da temperatura em Celsius, varia em 1,8 unidades em Rankine. Agora vamos fazer, deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos fazer uma escala de temperatura.
Aí, vamos fazer a conversão entre Celsius e Fahrenheit. A mais simples delas, no caso. Então, você tem a tua escala. Vamos colocar aqui graus Celsius do lado de cá e daqui do lado de cá graus Fahrenheit. Bom, graus Celsius. Temos que achar dois pontos em comum nas duas escalas. Vamos usar ponto de fusão e ebulição da água. Fusão, 0 graus. Fusão, 32 em Fahrenheit. Aqui é 212, ebulição, e aqui é 100. Certo? Então, vamos lá. A tua temperatura em graus Celsius menos o teu menor valor vai ser igual a tua temperatura, vou colocar um telinho aqui, em graus Fahrenheit menos o teu menor valor, que é 32. Agora, isso aqui, a graus Celsius dividido pela variação de temperatura que ela tem, que no caso é 100 menos 0, e Fahrenheit dividido pela variação de temperatura que ele tem, que é 212 menos 32. Aqui vai dar temperatura em graus Celsius sobre 100, e aqui vai dar temperatura em graus Fahrenheit sobre 180. Daí agora é só você arrumar aqui, que daí você fica com temperatura em graus Celsius igual a 5 nonos, e temperatura em graus Fahrenheit, certo? Menos 32. Aí aqui é só você trabalhar com a fórmula e você consegue chegar nos resultados. Tudo bem? Isso aqui serve para qualquer temperatura. Você só precisa de dois pontos onde que, digamos que a agitação das moléculas entre elas coincidam. Aí você sabendo esses dois pontos você consegue determinar. Aqui poderia ser, naquele caso, digamos, a temperatura José aqui. E aqui a temperatura Maria. Digamos que Maria fosse 250 aqui e José fosse 120. Aí era só você fazer o mesmo cálculo e você conseguiria chegar a uma conversão entre as temperaturas José e Maria. Tudo bem? Até a próxima aula, então.